quarta-feira de carnaval, na verdade na quinta-feira de carnaval, logo após o carnaval, encontraram o corpo desse rapaz, do Wellington, que estava em casa com 4 ou 5 sacos plásticos em sua cabeça, com sinais de asfixia, e detalhes muito estranhos na cena do crime e, enfim, e na própria história dele naquela semana. Não havia nada que de imediato apontasse para uma causa para o que aconteceu. Bom, a morte desse rapaz, ele era muito conhecido por várias pessoas da noite paulistana, conhecido, tinha muitos amigos, enfim, era uma pessoa muito bem relacionada na cidade, e isso gerou um alerta e muita preocupação com seus amigos, porque lembraram-se logo de 2 casos que ocorreram no ano passado, em setembro, e que tinham essa mesma peculiaridade, né? Tinha essa mesma característica. Você tinha 2 jovens também encontrados mortos num quarto, com sacos na cabeça. Então, na última semana, eu e o meu colega, o José da Cal, nos ocupamos de tentar, primeiro, entender o que aconteceu nesses 2 casos de setembro, para verificar se haveria, naqueles casos, mais elementos semelhantes ao caso da última quinta-feira, do caso do Wellington, que foi o caso que você mencionou aí no início da nossa conversa. E você tem aí 5 meses de trabalho da polícia, em alguns casos acompanhado pelos familiares das vítimas, que são fundamentais para respondermos respondermos a pergunta que todos estão se fazendo agora: há relação entre os crimes? A conclusão da Secretaria de Segurança Pública, que foi procurada por nós, e a nossa conclusão também, diante do que levantamos de informação até agora, dizem que não. Apontam que os crimes não. Há questões em cada um dos casos que são independentes e que, de certa forma, eliminariam essa hipótese de uma pessoa, um responsável, um assassino à solta, enfim, que é a hipótese que mais preocupa a todo mundo, né? Vamos dizer por que isso. Primeiro caso, o caso do Luiz Araújo, um ator. A morte dele foi até bastante noticiada. A polícia concluiu nos últimos meses que, primeiro ponto, se houve um assassino, ele não conseguiu sair pela porta. O quarto, a casa do Luiz, estava trancada com uma tetra-chave, que é um tipo de chave que você não consegue utilizar simultaneamente com uma cópia do outro lado. Então, o Luiz estava sozinho no quarto, em casa, né? Segunda hipótese, uma pessoa poderia ter pulado da casa dele, matado e fugido. Bom, foi feita análise de câmeras de segurança do estacionamento logo atrás da residência do Luiz. E essa análise de câmeras não apontou para nada que indicasse uma pessoa que pudesse ter, de fato, estado no apartamento dele e fugido depois de matá-lo. Terceiro ponto veio quando fizeram uma análise de necrópsia e verificaram a causa da morte do Luiz e verificaram realmente que ele morreu por conta de uma asfixia e que não houve nenhum tipo de sinal de violência, não encontraram nenhum sinal de violência em seu corpo. Então, podemos dizer que o caso do Luiz é um caso que ainda não está concluído, a polícia ainda não encaminhou as suas conclusões à justiça, porque ainda há algumas questões que precisam ser respondidas para confirmar essa hipótese mais provável de uma morte acidental. Há uma hipótese dele ter se acidentado com plástico, com saco plástico, numa técnica de você se respirar para controlar a ansiedade, e isso associado ao uso de aditivos, álcool, drogas, poderia ter sido essa a causa da morte. A polícia ainda não investigou, não conseguiu acessar os telefones celulares do Luiz e nem o seu computador. Isso é fundamental. Você imagina, ele foi encontrado com os 2 celulares e com o computador em casa. Então, se eles não acessam isso, eles não podem cravar que nada de estranho aconteceu naquele dia. Então, isso ainda precisa acontecer. O outro caso é um caso de um rapaz também que foi encontrado morto num hotel na Moca. E a única informação que havia até aqui divulgada, e entre as próprias pessoas que estavam preocupadas com isso, eu falei com vários usuários do Twitter e pessoas de grupos de WhatsApp que estavam preocupadas com isso, divulgando as informações, eles só sabiam o seguinte: um homem que morreu de 39 anos foi encontrado morto num hotel na Moca. A gente foi atrás da história. Falamos com o gerente do hotel, falamos com a mãe do rapaz. E o relato dos dois, mais análise de câmeras de segurança do local, enfim, o contexto de vida desse homem apontam com muita clareza para um caso de suicídio. Um caso de suicídio
que deve ser a conclusão do inquérito que a polícia está próxima de concluir diante dos fatos. Então, de cara, a gente tem aí duas informações que são importantes. Diferenças importantes entre os casos e que, de certa forma, trazem alguma tranquilidade para quem nesse momento está preocupado com a hipótese de haver um serial killer solta na cidade. Uhum. Bom, o caso Importante. do Wellington Uhum. já é um Pode caso concluir, diferente. desculpa. Uhum. Desculpe. Eu estou Não, contando a acho história toda porque eu importante. acho que ela é uma história com início, meio e fim. O caso do Wellington. O Wellington foi encontrado morto. Aí sim, o caso do Wellington tem uma semana. Não há informação ainda confiável, consistente, capaz de dizer o que aconteceu com o Wellington. O Wellington foi encontrado Uhum. fechado em casa por uma pessoa que, enfim, foi atrás dele porque ele não era encontrado pelos familiares. A última comunicação dele ocorreu na quarta-feira, ele é encontrado morto na quinta. E conversando com vários de seus amigos, com as pessoas que estavam próximas dele, a hipótese de suicídio é uma hipótese que se coloca sempre, mas ela é uma hipótese que todos questionam muito diante do que era o momento de vida que o Wellington estava passando, vivendo. Um homem que estava feliz no seu trabalho, estava curtindo muito a vida, curtiu muito o carnaval. Inclusive, eu queria até fazer uma pequena observação, Fabiola, aproveitando a oportunidade, né? A gente abre o nosso texto falando sobre Carnaval. esses dias anteriores ao fato de ele ser encontrado morto, e eu relatei como repórter, eu e Zé da Cal, que ele estava em festa, e algumas pessoas estão questionando se estaríamos com isso, justificando um crime contra ele, mas eu quero só fazer a defesa dessa menção porque é uma menção clara de que uma pessoa que viveu o carnaval como ele viveu, dificilmente se mataria na manhã seguinte da forma como foi, enfim. Uhum. É uma informação que foi colocada com esse propósito, tá? Sim. Não há nenhum tipo de juízo de valor sobre o comportamento de Muito. vida dele, pelo contrário, essa alegria de viver dele é citada pelos amigos como uma característica muito viva e admirável dele. E é algo que torna ainda mais triste a história de sua morte e traz ainda mais indignação para aqueles que estavam perto dele, né? Então, mas é um caso que está ainda em investigação muito preliminar, viu, Fabiola? Sim. Muita água ainda vai rolar em relação a esse caso. É. Não, e tá chamando bastante atenção das pessoas, por isso que a gente até quis te chamar aqui para contar em mais detalhes a reportagem, mas a reportagem completa está na página principal do UOL, inclusive, para quem quiser mais detalhes.